Boa noite e a paz de Deus a todos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uso do véu e a importância dele como conceito espiritual e não cultural, como muitos afirmam aqui no YouTube. Logo após a vinheta. Queridos irmãos, eu quero aqui ler o capítulo e livro que fala desse assunto. 1 Coríntios, capítulo 11, fala do dever da mulher cristã. Vamos ler juntos aqui? No subtítulo diz assim: Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Irmãos, esse assunto é bastante discutido aqui, tem bastante conteúdo, tem bastante canal que fala sobre esse assunto. Cada um já abordou do seu jeito, e a gente percebe que existe duas correntes de pensamento acerca desse assunto. A primeira e mais comum dela, das pessoas acadêmicos na parte espiritual, acadêmicos da área espiritual, ou seja, teólogos, entre outros, que se formam para tentar compreender e dissolver assuntos e enigmas da Bíblia, da Palavra de Deus. O que eu sou a favor do estudo, sou a favor da análise profunda das Escrituras. Mas quando isso começar a virar tropeço na tua vida, quando o teu conhecimento e a preocupação somente com contexto for mais válida do que a própria espiritualidade, você está caindo numa armadilha muito profunda, numa armadilha muito poderosa, porque a palavra de Deus, ela é espiritual. Meus irmãos, percebam uma coisa, a Epístola aos Coríntios, que muitos usam o conceito de que Paulo pregou em Coríntios e o que o Paulo pregou para Coríntios só serve para Coríntios, para a igreja de Coríntios, porque ali existia uma necessidade especial, porque as mulheres de lá, que o povo era dado muito à prostituição, então para diferenciar a mulher que fazia a profissão de servir a Deus e da mulher comum e a mulher dada à prostituição, era necessário que se usasse o véu para não causar escândalos. Mas veja, irmãos, que se a gente limitar a pregação de 11 aos Coríntios a um contexto cultural da época, já anulamos aqui a possibilidade de resgatar essa pregação para o uso no nosso tempo, para o uso da posteridade, ou seja,
de nós que viemos depois dele. Irmãos, é muito estranho que a maioria desses teólogos, dessas pessoas de variadas denominações, afirmam com tanta ênfase que esse conceito cultural não deve ser trazido para o nosso tempo, porque não se encaixa, não tem necessidade, né? Pode ser considerado um exagero, mas não dizem ser uma questão de contexto, não dizem ser uma questão cultural. A ideia do dízimo, por exemplo. O dízimo é pregado nas suas igrejas, em suas reuniões, coisa que está no passado, no Velho Testamento, que foi criado especificamente por causa de uma necessidade de um povo, de uma tribo, mas é muito usado para arrancar lã da ovelha, essa pregação de que você tem que dar o dízimo. E o dízimo que é usado nos dias de hoje em discursos inflamados e persuasivos, ele nem é em sua totalidade o que o próprio dízimo diz, que dízimo quer dizer 10%, ou seja, já há uma cobrança de que a pessoa dê mais que os 10%, né? Usam o termo dízimo, mas a pessoa não tem que dar 10%. Se puder dar muito mais, que dê. Ou seja, é uma questão de contexto, uma questão que era para uma necessidade específica, mas que é muito bem usada quando é conveniente. Agora, quando em Coríntios, como a gente leu aqui, no versículo 10 diz que a mulher deve se cobrir com o véu, porque é sinal de poderio por causa dos anjos. Aí é facilmente interpretada e usado a ideia de contexto por causa das prostitutas. E Paulo diz no versículo 10 que a mulher deve usar o véu porque é sinal de respeito e poderio diante dos anjos. Diante dos anjos. Por quê, irmão? Ali no versículo 4, no versículo 3 e 4 diz que como o homem deve orar e profetizar, não deve estar com a cabeça coberta e nem ter cabelo crescido. E a mulher que ora e profetiza deve ter cabelo crescido e deve pôr o véu além de ter o cabelo crescido. Se houver um momento específico em que a mulher não teve oportunidade de pôr o véu, o cabelo crescido lhe serve em lugar de véu. Isso é bem verdade. Agora, por que no versículo 10 está falando que a mulher deve se cobrir com véu? Porque é sinal de poderio por causa dos anjos. Sinal de poderio por causa dos anjos. Porque a mulher que cobre com véu. A orientação é sobre a mulher que faz profissão de servir a Deus no campo de oração, no campo de missão, de pregação, de profecia. Quando a mulher está nesse exercício, ela deve cobrir com véu. Não é uma questão de diferenciação desse ou daquela cultura, dessa ou daquela cultura. Se fosse assim, não seria só para fazer, para praticar, para exercitar a fé de profetizar e pregar. Não seria assim. Não teria ali aquela orientação de que a mulher que ora ou profetiza cubra-se com véu, porque é sinal de poderio por causa dos anjos. Ou seja, poderio, respeito, é sinal de decência, é sinal de exercício de fé com poder, o pregar com o véu na cabeça. Então é por isso que nós da Congregação Cristã no Brasil oramos e profetizamos. Nossas mulheres, nossas servas, as servas de Deus da Congregação Cristã no Brasil, oram e profetizam e se apresentam diante de Deus com o véu, não tendo isso como um adorno, nem um adereço de enfeite, nem um acessório qualquer. É por causa da doutrina, é por causa dos anjos, é por causa do sinal de poderio. Boa noite e a paz de Deus. Até o próximo vídeo.